De repente nem vemos resultados à vista, sim. A gente não vê as coisas mudarem logo na hora, mas a gente não desiste. Você não desiste, afinal tu está aqui hoje. Você está aqui porque você não desistiu. Às vezes a gente acha que entramos na igreja por entrar, eu vou lá na igreja. Como se, não estou sem nada para fazer, então eu vou na igreja. Não. Quando você falou isso, ainda que você não percebeu, não tenha percebido, você está sendo conduzido para ouvir algo que Deus quer falar contigo. Então, feche seus olhos, vou fazer uma oração a respeito disso. Espírito Santo, em nome de Jesus, que a gente tenha um espírito ensinável nesse momento e que haja um espírito de visão e de revelação no pleno entendimento teu, Pai. Que a gente venha ter a sabedoria e a luz da tua palavra para poder clarear os nossos caminhos. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações nesse momento. O Evangelho de Deus é um evangelho de resultados. A gente tem que ter isso em mente. Você tem desafios, eu tenho desafios. Só que a gente tem que ter a convicção que esses desafios são para serem vencidos através do comando de Deus, não pelos meus comandos. Então eu procuro em Deus a orientação e Deus, Ele me dá a orientação correta e oportuna para o momento. E através desse comando de Deus, dessa direção, a gente toma atitude crendo que foi Deus, confia nele e o resultado vem em seguida. É assim que funciona. Deus, Ele dá uma palavra, a gente crê que aquela palavra dele foi para a nossa vida, em cima daquela palavra a gente toma uma posição de fé, se mantém em cima daquela posição até ver a promessa sendo cumprida. Isso está escrito lá em Hebreus 10, 35, 36. Não abandone, portanto, a vossa confiança, aquilo que Deus falou contigo. Tendes necessidade de perseverança até ver a promessa cumprida. Esse é o Evangelho. O Evangelho é onde você ouve Deus e tem resultados. Então, em cima disso, existem algumas coisas que temos que saber para que esse Evangelho surta efeito nas nossas vidas, a gente veja resultados, para que a gente não fique vivendo o Evangelho de religiosidade, que é o Evangelho onde a gente vai para a igreja, mas a gente abre a boca para orar, mas a gente não está acreditando totalmente naquela verdade da oração. A gente ora como estou orando como obrigação, afinal eu sou crente, eu tenho que orar, não posso deixar de orar. Mas de repente lá no fundo mesmo, não está nem acreditando na oração que está sendo feita, se aquela oração vai surtir efeito ou não. Muitas vezes nos encontramos nesse momento. Mas, Tony, como é que eu faço para poder progredir nessa área? Como é que eu faço para poder sair desse evangelho inerte, para poder vir para um evangelho onde as coisas acontecem? Então, Jesus, em Mateus 6, ele fala algumas coisas bem interessantes. Mateus 6, versículo 33. Acharam? Mas, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Se você pegar o capítulo 6 de Mateus, Jesus já está falando a respeito de muitas coisas, dentre elas o cuidado da vida, onde normalmente a gente corre atrás das coisas terrenas, fica com aquela preocupação em obter essas coisas terrenas, e aí esquecemos que o principal, o primordial, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas como assim, Tony, buscar o reino de Deus? O que seria buscar o reino de Deus? Como é que eu faço para buscar o reino de Deus? O que é isso? No início, Jesus estava falando com os discípulos a respeito de oração, e em Lucas 11, ele pega algumas partes que Mateus não pega, mas falando do reino de Deus, muitas coisas a respeito desse reino de Deus, buscar o reino de Deus. Então, abra comigo em Lucas também,
Vou tentar ser rápido por causa do horário. Lucas capítulo 17. Em Lucas 17, no versículo 20 e 21, Jesus dá uma explicação mais detalhada do que seria o reino de Deus. Porque a gente precisa entender o que é o reino de Deus para a gente poder saber o que está buscando. No 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Jesus estava ali, e você sabe que naquela época, Jesus tem uma passagem que Jesus fala: o Espírito Santo ele está convosco. Ele ainda não estava habitando dentro do ser humano, e nesse momento Jesus fala: olha só, eu estou trazendo o reino de Deus. Lá em Mateus, no início, ele fala: é chegado o reino de Deus. Só que falar do reino de Deus fica um pouco complexo se a gente não contar com a ajuda do Espírito Santo. Então, quando se fala em buscar o reino de Deus, automaticamente eu tenho que pensar na pessoa que é responsável por me guiar nessa busca. Porque você sabe que em Romanos 8, 26 diz que nós não sabemos orar como convém. E nós sabemos também que para buscar o reino de Deus, existem algumas atitudes que devemos fazer. E eu tenho falado aqui bastante vezes, sempre que eu tenho oportunidade, a respeito da conduta da nova criatura, que é ler a Bíblia e orar. São duas coisas que te ajudam na busca. Levando em consideração que eu tenho que ler a Bíblia e orar, a oração, ela é feita de forma eficaz quando eu sou conduzido pelo Espírito Santo. Por quê? Romanos 8, 26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo que sabe todas as coisas, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando eu penso em buscar, eu tenho que me remeter às duas situações que eu tenho que fazer, que são as atitudes que é Bíblia e oração, ler a palavra de Deus e oração, e pensar na pessoa do Espírito Santo, porque é essa pessoa que vai me ajudar na oração, e é essa pessoa que vai fazer revelada a palavra de Deus dentro de mim. Então, Tony, buscar o reino de Deus é ter as atitudes de nova criatura, contando com o Espírito Santo para ser revelado essas coisas dentro de você, sim. À medida que eu dou vazão ao Espírito Santo entrar na minha vida e me conduzir nessas duas atitudes diárias, eu vou tendo revelado o que é o reino de Deus dentro de mim. Por isso a importância do batismo no Espírito Santo. Então, buscar o reino de Deus, vou botar em ordem didática, de tópicos, para ficar de forma de melhor entender. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Como nova criatura, eu tenho que orar e ler a Bíblia, que eu já tenho falado bastante aqui. Contar com o Espírito Santo nessa leitura diária e na minha oração diária, porque a oração diária e a leitura diária, o Espírito Santo vai fazer isso dentro de nós ser vivo, e o Espírito Santo vai revelar essas coisas para mim. Eu estou correndo um pouco porque eu quero chegar a um outro ponto. Quando, em Lucas 11, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, nos ensina a orar. Porque eles viram que Jesus orava bastante. E Jesus orava tanto, e quando ele chegava diante das situações terrenas, com as complicações terrenas, ele perdia pouco tempo e logo resolvia essas situações. Se era alguém endemoniado ou para curar, ele na hora curava, na hora ele libertava a pessoa endemoniada. E eles perceberam que Jesus se separava muito para a oração. E eles falaram assim: Senhor, nos ensina a orar. Aí Jesus, lá em Lucas 11, começa a falar a oração do Pai Nosso, continua falando a respeito de uma pessoa que vai pedir de madrugada uma coisa para um vizinho, e essa pessoa, mesmo que não queira levantar, ela vai dar para a pessoa não importunar. Aí ele fala assim no versículo 13, 11, 13, ele fala o seguinte:
Olha só, quanto mais o Pai não dará aos seus filhos o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Mas, Tony, peraí, quando eu nasci de novo, eu não recebi o Espírito Santo dentro de mim? Sim, você recebeu, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Mas existe uma outra experiência que todo filho de Deus tem que passar. Todo filho de Deus tem que buscar viver, que é o batismo no Espírito Santo. Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 8. Perdão, em João, primeiro vamos a João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 33 fala o seguinte: E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Abra a tua Bíblia agora em Marcos 16, perdão. Marcos 16, versículo 17, diz assim: E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Então, é uma promessa de Jesus, e João Batista falou que esse Jesus batizaria a todos que lhe pedissem com o Espírito Santo. Abre a tua Bíblia agora em Atos, capítulo 1. São alguns versículos importantes para a gente entender onde eu quero chegar. Ok, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, desce um revestimento de poder sobre a gente, e a evidência é o falar em línguas. Primeiro, eu falei alguns tópicos antes, então, seguindo esses tópicos, a necessidade que todos nós temos que ter é a experiência do batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Só que quando eu sou batizado e começo a falar em línguas, não termina por aí. Eu não sou batizado e acabou. Eu tenho que falar em línguas direto. E a experiência do batismo se dá dessa forma. Atos 2:4 está falando do batismo, foi batizado com Pentecoste, no dia do Pentecoste, e fala assim, o 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, falando de forma bem rápida aqui, o batismo acontece dessa forma. O Espírito Santo, ele concede as línguas e nós abrimos a boca e falamos. Na escola de vida a gente compartilhou com mais detalhe como isso funciona. Eu contei aqui a minha experiência, que demorei 4 anos para receber o batismo porque entendia de forma errada e as línguas ficavam na minha mente e eu tinha dificuldades em falar, porque eu achava que aquilo era da minha cabeça, que eu estava inventando aquilo e por isso eu não falava. Até que um dia eu resolvi simplesmente falar e falei aquelas línguas que estavam na minha cabeça e recebi o batismo no Espírito Santo. E comecei a falar em novas línguas. Falei essas línguas. Agora, por que é importante que eu fale em línguas? Lembrando que isso tudo a gente está falando de buscar o reino de Deus e sua justiça, em comparação a não buscar as coisas terrenas, porque as coisas terrenas, diz lá em Mateus 6,33, elas vão ser acrescentadas. Estão entendendo? O que falar em línguas tem a ver com buscar o reino de Deus e suas justiças e a gente saber que essas coisas terrenas vão ser acrescentadas? Abre a tua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 14.
1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e o versículo 4 são bem interessantes. Muitas pessoas têm o entendimento errado que Paulo estava aqui falando a respeito para não falar em línguas. E aí usam esses versículos para inverter o que Paulo estava querendo dizer. Paulo, na verdade, estava incentivando, porque se você pegar o capítulo 14, o que acontecia naquela época, estava tendo uma confusão dentro da igreja, muitas pessoas querendo falar ao mesmo tempo e estava atrapalhando a ordem do culto. Aí Paulo dá algumas orientações ali, e você vai perceber que no capítulo 14, se você ler ele todo, você vai perceber que ele incentiva você a falar em línguas. E ele fala lá no final, olha só, se não tiver nenhum intérprete na igreja, fica calado e você fale em línguas consigo mesmo. Tipo, você pode estar aí no teu lugar, me escutando, mas ao mesmo tempo, falar em línguas. Ele incentiva a falar em línguas. Tanto ele incentiva que ele fala o seguinte, olha só, eu falo em línguas mais do que todos vocês. Falar em línguas é algo para o Filho de Deus. Temos que falar em línguas. Por quê? Vamos ver aqui agora que falar em línguas, ele ajuda e é uma necessidade para a gente vencer as nossas complicações diárias. Porque o que fala em língua estranha não fala homem, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala segredos. O 4, o que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quando nós falamos em língua estranha, nós estamos sendo edificados. A gente está falando direto com Deus. O diabo não entende, você não entende, mas o que é que tem? Eu preciso entender? É pela fé. Então, quando eu falo em língua estranha, eu estou falando diretamente a Deus segredos. A Bíblia diz em Romanos 8:26, eu já citei, que nós não sabemos orar como convém. E eu falo por experiência própria. Quer fazer a oração eficaz? Ore em línguas. Vai para a tua casa hoje, vai para o teu quarto, dobre os seus joelhos e fica lá. Ora na xere de canturia manará. Mas eu não estou entendendo nada, Tony. Não é para tu entender, é pela fé. Você está falando com Deus. Segredos. E o que isso vai adiantar na minha vida diária, Tony? O que isso vai me ajudar? Abra a tua Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 2. Lembrando que nós falamos, quando falamos em línguas, falamos segredos, falamos mistérios a Deus. O Espírito Santo, ele intercede por nós quando nós estamos orando com gemidos inexprimíveis. Então, ele faz essa ponte entre nós e Deus. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, fala a respeito de, mas falamos a sabedoria de Deus. O que é a sabedoria de Deus? No versículo 24 do capítulo 1, está escrito assim, pregamos a Cristo, poder de Deus, Cristo é o poder de Deus e Cristo é a sabedoria de Deus. Isso está no versículo 24 do capítulo 1. Então ele está falando, mas falamos a sabedoria de Deus. Está falando de Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus. Oculta em quê? Em mistérios, em segredos, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não viu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para as que o amam. Mas Deus nos revelou a nós, filhos de Deus, pelo Espírito. Espera aí, o que fala em língua estranha está falando com o quê? Com o Espírito. Acabamos de ler lá, o que fala em língua estranha, ele ora com o Espírito. Você está orando com o teu Espírito. Sabemos que somos Espírito, alma e corpo.
E a oração eficaz é aquela que a gente ora com o Espírito. Então o Espírito Santo, ele pega essas revelações de Jesus Cristo e revela esses mistérios aonde? No nosso espírito. Vamos continuar a leitura. Porque o Espírito de Deus, ele penetra ainda as profundezas de Deus. Porque qual sabe as coisas do homem, senão o Espírito que no homem está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não, o povo de Éden não recebeu o Espírito do mundo. A Igreja Nova Vida de Éden que está aqui agora, não recebeu o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para quê? Ora na Shai. Para quê, irmão? Para que recebemos o Espírito de Deus? Qual é a finalidade do Espírito Santo estar dentro de você? Acabou de ler aí? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Você está precisando de direção para alguma área da tua vida? Experimente ajoelhar e orar em línguas. Persista nessa oração. Paulo falava, eu orava em línguas mais do que todos vocês. Ore em línguas. Se você não é batizado, busque o batismo e seja batizado para começar a falar em línguas ontem. Para que a gente tenha revelado em nosso espírito o que é dado gratuitamente. Eu estava ouvindo um testemunho do irmão, e ele estava compartilhando que ele chegou na loja e ele começou a ter essa disciplina de orar em línguas todo dia. Todo dia ele orava em línguas, todo dia ele orava em línguas, todo dia ele orava em línguas. E o Espírito Santo começou a trabalhar nele de forma mais intensa. E ele começou a perceber que o Espírito Santo começou a dar direção para ele nos negócios dele. E ele chegava no local, ele tinha um amigo, aí ele contou esse testemunho, contou outros, mas vou falar só desse, que ele chegou para o amigo e falou assim, olha só, o Espírito Santo está falando aqui para mim, para você demitir aquele homem lá e aquele homem lá. Mas por quê? Não posso falar tudo, senão você vai acabar matando eles. Mas só demite eles. Aí o irmão foi lá, confiando que o irmão era de Deus, demitiu os dois. Depois ele foi descobrir que aqueles dois estavam já há muito tempo surrupiando, roubando ele, e em mercadorias da loja dele ele já tinha perdido coisa de, eu acho que 80 mil, se eu me lembro bem. 80 mil reais de prejuízo que ele teve com... Por quê? O Espírito Santo começou a atuar de forma mais intensa na vida dele, porque ele se separou para orar em línguas. A oração em línguas, ela refina o nosso espírito para receber de Deus, gente. Não só receber revelações aqui, da palavra, que é o foco principal, mas receber revelações do dia a dia nosso. A gente muitas vezes tem dúvida do que fazer ou de que atitudes tomar. Deus, ele te orienta sem você orar em línguas? Orienta. Mas você quer uma vida mais, vamos dizer, na linguagem jovem, mais frenética? Você quer uma vida com Deus mais turbinada, onde o Espírito Santo vai estar contigo ali, te mostrando claramente o que você tem que fazer, que atitude tomar? Ore em línguas. A oração em línguas, ela edifica o nosso espírito. Para que uma coisa ela é edificada? Para ficar vazia? Não. Uma casa é edificada para receber pessoas, para receber móveis, para receber utensílios. Você é casa de Deus. Oração em línguas te edifica para você receber de Deus o que é dado gratuitamente. Porque nós não sabemos orar como convém. E aí esse Espírito Santo, ele vai até as profundezas de Deus, e ele não vai falar de si mesmo. Jesus disse que esse Espírito Santo, ele vai falar do que ele tem ouvido o Pai falar, e se a vontade do meu Pai, segundo o que está escrito em Romanos 12:2, ela é boa, perfeita e agradável, porque eu vou querer pedir com a minha boca e com o meu intelecto? Não.
se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e a minha eu não sei pedir como convém, eu vou pedir da forma eficaz. E qual é a forma eficaz? Ore em línguas. Romanos 8, 26, você pode abrir comigo, que esse último versículo que eu vou ler, eu não vou continuar por causa da hora. Olha o que está escrito: e da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo, ele faz essa ponte entre nós e Deus. Quando você começa a falar em línguas, você está falando segredos, e o Espírito Santo, ele leva essa oração direto para o Pai. Já tive testemunho de pessoas que tiveram a interpretação de línguas, quando no momento que a pessoa estava orando, e eram coisas edificantes, edificantes, edificantes. Cristo quer nos levar a um patamar de evangelho diferente do que conhecemos hoje. Se você acha que você serve a Deus já, se você acha que tem uma intimidade a Deus, eu te desafio a ter essa atitude na tua vida. Põe aí 15 dias orando 1 hora todo dia em língua estranha. Você vai ver a diferença. Estou falando isso porque Cristo tem fortalecido tanto a minha vida. Cristo tem me feito priorizar algumas coisas em detrimento de outra. Como o Espírito Santo tem me deixado mais sensível para poder amar. Sensível para perceber situações onde eu não devo falar muitas coisas, devo ficar calado, outras situações onde eu tenho que falar. À medida que a gente busca o reino, através da oração, leitura da palavra de Deus com o Espírito Santo, e quando eu me ponho em oração para orar em línguas, o meu espírito ele vai estar orando de fato. E eu vou falar segredos a Deus, e Deus vai entrar na minha vida com provisão, e vai entrar na tua vida com provisão. Deus vai colocar comandos para você e vai falar, faz isso, e você vai fazer e vai obter resultados. Porque Deus é contigo. Último versículo para você. Romanos 1,16. Porque o evangelho de Deus é o evangelho de poder. As coisas acontecem. Amém? Vou parar por aqui. Que Deus abençoe a tua vida. Que você se alimente com essa palavra. Peça inspiração a Deus. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque o batismo no Espírito Santo. É para você, porque precisamos falar em línguas. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua presença nesse local, obrigado pela Tua ministração em nossas vidas, obrigado porque Tu se fez presente nesse local e Tu falou conosco, obrigado pelas Tuas vitórias que Tu trouxe para nós. Em nome de Jesus, leva-nos em paz, cobre-nos com Teu sangue, nessas ruas Pai, em nome de Jesus, amém. Vai em paz, irmãos, Deus abençoe.